E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Pois é, vim aqui depois de uma pausa bem grandinha aí, de alguns meses, né? Como eu sempre faço em setembro, de fazer aquele intervalinho ali no mês de aniversário, acabou que eu estendi um pouco a mais e eu peço desculpas. Porém, eu decidi que estava na hora de voltar e cá estou eu para falar de um filme que eu achei que eu nem ia falar sobre esse filme, mas eu decidi assistir, gostei muito do que eu vi, então eu decidi trazer eles aqui pra vocês. Sim, esse filme que eu vou falar daqui a pouquinho, logo depois de você deixar o seu like aí, antes do final do vídeo, já para antecipar, e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E logicamente, sem se enrolar muito, sem mais delongas, você já sabe, vem comigo e bora pro vídeo! O filme em questão que eu estou falando aqui, como você já viu na thumb, é exatamente esse, um filme de Johannes Roberts, que saiu este ano agora, tá lá no cinema, que é o Resident Evil Welcome to Raccoon City. Sim, bem-vindo a Raccoon City. Resident Evil, esse filme que logicamente é baseado no jogo homônimo que é o Resident Evil, a obra original que saiu nos jogos do PlayStation lá atrás e vem sendo um sucesso até hoje. Cada título que lança dessa saga é muito bem visto, muito bem vendido, muito bem avaliado. Só que ele já teve uma saga, né? Uma saga ali que teve o Paul W.S. Anderson como diretor e teve a Milla Jovovich como atriz principal, como a protagonista conhecida como Alice. Esse filme dele, lá atrás, pegou o nome Resident Evil e fez uma bagunça só. Aonde até o primeiro filme eu gosto, tá? Confesso que eu gosto, que teoricamente ele teria acontecido meio que paralelo com a história do jogo, então depois, ali a partir do segundo filme pra frente, a gente começa a ver vários personagens aparecendo ali, e o casting que eles usam para fazer esses personagens é muito parecido com o do jogo, ou seja, principalmente o figurino deles é muito convincente com os do jogo. Porém, os filmes antigos param por aí, só na semelhança dos personagens coadjuvantes. Sim, você vê a Jill, você vê o Leon, você vê o Barry, você vê o Wesker, você vê a Claire, você vê todo mundo ali, o Chris, e eles parecem muito com os do jogo, figurino e aparência. Tá? Fica essa dica aqui, é só isso, porque o filme ele vai por uma vertente completamente maluca. É um bom filme de ação se não fosse Resident Evil, porque não tem nada a ver com os jogos. Assim, pega a premissa e desvirtua, e cada filme não tem ligação com o próximo. O que acontece nesse, chega nesse já tá totalmente desvirtuado, e o que eles apresentam em um filme, eles tiram em outro, e o filme é uma completa bagunça. Todos os 6, tá? São 6 filmes do Resident Evil que, graças a Deus, você pode esquecer todos eles e assistir Bem-vindo a Raccoon City, esse filme que foi lançado agora. O filme, em sinopse, ele é o jogo puro. É a chegada da Claire, que vai visitar o seu irmão na cidade de Raccoon City e acaba chegando no meio de um apocalipse zumbi devido a um vírus vazado num laboratório que fica embaixo de uma mansão aos arredores da cidade. E ali temos o início da história do Resident Evil, também nos jogos, onde uma equipe é mandada para essa mansão atrás de uma outra equipe que desapareceu, e ali você vive a aventura conduzida por Jill Valentine ou pelo Chris Redfield dentro da mansão. E no segundo jogo a gente é apresentado a Claire e o Leon, e basicamente o jogo se passa na delegacia de Raccoon City. Tá? Tendo isso em vista, esse filme agora ele pega os dois filmes basicamente, porque ele apresenta muito bem a delegacia e também apresenta a mansão, mandando assim a equipe da STARS para a mansão, enquanto isso a Claire e o Leon estão na delegacia. Esse primeiro filme ele é só para apresentar basicamente a trama. Ou seja, ele não tem um desfecho, porque o Resident Evil ele não se desfecha nos primeiros jogos. Até hoje não teve um desfecho. Então, a gente acompanha a história do início, né? Como tudo começou, mesmo sem se aprofundar ainda nas entranhas de toda a trama
que é apresentada pela Umbrella Corporation, que a Umbrella Corporation nada mais é do que uma indústria farmacêutica situada na cidade de Raccoon City. E é exatamente ela que faz todo o trelelê e acaba lançando esse vírus aí que escapa e pega todos os cidadãos da cidade, onde eles fecham a cidade e decidem destruí-la. Então a gente tem a equipe tentando fugir antes da destruição. A missão é sair vivo. Quais são os prós e os contras deste filme em questão? O principal pró deste filme é não ter o Paul W.S. Anderson, nem a Mila Jovovich. O casalzinho pra estragar filme de jogo, mas é tudo que põe a mão. Tirando esse pequeno detalhe, nós temos ali uma fidelidade muito grande com a obra original. Então, toda a ambientação ali, quando você entra dentro da mansão, você se sente dentro do jogo. Você vê a escadaria, você vê... Parece que as dimensões estão um pouco estranhas ali, parece que a mansão não é tão grande assim, mas é porque no jogo realmente a mansão é extremamente gigante, né? Não condiz com uma realidade. Então, a mansão é muito bem ambientada, o filme é ambientado, ele não tem pressa, ele não é corrido, apesar de que isso às vezes dá uma incomodada, porque eles poderiam até cortar uma coisinha ou outra para talvez fazer o filme ser um pouco mais dinâmico. Mas não é isso que atrapalha. Muito pelo contrário, toda essa ambientação de terror que você tem nos jogos, aqui você consegue acompanhar certinho, você sente, ele consegue te assustar, ele consegue te dar uma tensão e consegue assim fazer você reviver muitas coisas dos jogos, como por exemplo, tem muita easter eggs ali e fanservice mesmo, tá? Como por exemplo ali as chaves em forma de naipes de baralho, que é uma coisa que acontece bastante nos jogos ali, ter chaves diferentes para diferentes coisas, o tocar piano, o helicóptero na sala, sabe, coisinhas, pequenas coisinhas que tem nos jogos, o corredor, sabe, coisinhas que você olha, você identifica na hora, é instantâneo. A cena do primeiro zumbi que tá no trailer, isso não é um spoiler, tá? Cara, é muito legal, isso dá um quentinho, dá um negócio para quem acompanhou os jogos lá e ficou se borrando de medo, porque eu, por exemplo, quando eu joguei o primeiro, cara, eu me trancava, porque tinha toda uma tensão e a movimentação era travada e aconteciam coisas que você não conseguia fugir às vezes, e você tinha toda uma escassez de equipamento limitantes para você, que fazia o jogo ficar ainda mais tenso. E aqui você tem algo parecido também. Você tem a cena ali da falta de munição, você tem o isqueiro com a faca e tal, apesar de ser só meio jogadinho, vale a pena, ficou bem legal. Os personagens aqui é onde são o maior defeito, eu acredito eu. Os contras aqui, no caso, como a direção, por exemplo, ela é ok, ela é mediana, então ela não é nem pró nem contra, porque tem horas que ela brilha e tem horas que ela tenta fazer algo novo e fica bem confuso, como tem uma cena ali que tudo fica piscando, apaga, acende com o isqueirinho, aí quando o isqueiro tá apagado fica 100% blackout, aí quando acende o isqueiro fica tudo claro e logo depois isso já não existe mais. Então é uma cena bem confusa, bem difícil de entender, mas pelo menos ele tentou fazer algo diferente. Mas aqui o casting eu acho que é o que mais me incomodou nesse filme. Não por eles serem maus atores, mas porque mudaram etnias, principalmente no caso da Jill Valentine e do Leon. Porque a Claire aqui no caso, ela até parece com a do jogo, o Wesker lembra bastante, o Chris lembra bastante, eles são bem parecidos. Mas no caso desses dois em específico, mudaram as etnias e também o estilo do personagem. O Leon aqui, ele é um bundão, é um Zé Mané, tá? O que a Claire ficou muito acima do que ela é no jogo, assim, de sentido de ser muito fodástica, ele já ficou ao contrário, nerfaram o Leon demais aqui. Ele parece o Salsicha sem o Scooby perdido numa mansão de terror. É mais ou menos isso que ele me lembra. E a Jill, ela manda bem, só que ela é muito diferente do jogo. Ao contrário do que o Paul W.S. Anderson fez de ser muito fiel no sentido visual dos personagens, aqui eles já não ligaram tanto para isso. E como toda a ambientação é muito fiel, se isso também fosse fiel, seria muito legal, mas não é, e acaba destoando um pouco e te tira
da imersão que você tem quando você já tem a carga de ter jogado os jogos. Porém, o Leon, ele incomoda muito. Ele é muito Zé Mané mesmo, ele só vai ficar legal mais lá bem pro final. Outra coisa que dizem que incomoda, que nos trailers realmente aparentou bastante, é o CGI. Ele é um pouco ruim em alguns momentos, principalmente em momentos de acidente ou momentos que vão mostrar coisas inanimadas, por exemplo, automóveis, trens e etc. E também na cena do cachorro que a gente vê no trailer, o monstrão final, eles incomodam um pouco, mas são cenas rápidas, então eles não te tiram da imersão por muito tempo, apenas por aquele momento onde acontece. O problema é que, como tem um baixo orçamento esse filme, você sabe que não é uma mega produção como foram os anteriores, eles não deixaram muito tempo de CGI, então acontece bem rápido. E eles tentaram dar uma sambada em cima disso aí, para driblar isso, fazendo a história correr um pouco mais. Então, acho que poderia ter um pouco mais de ação no filme, tá? Mesmo tendo bastante terror e ter me assustado em alguns momentos, até com jumpscare, que eu não costumo cair em jumpscare, mas dessa vez me pegou em algumas vezes, tá? Porém, o CGI ainda deixo passar, porque não é todo filme que tem o orçamento suficiente, apesar que a gente sabe que poderia ter tido um caprichinho melhor, mas ainda valeu a pena. Eu acho que deu pra passar ali com uma notinha ali, um 7, tranquilo, tá? Espero ver mais. Tem uma conclusão ali, no caso, uma ceninha pós-crédito que deixa um gostinho de quero mais, tá? Que dá um fanservice bem grande, então se você vai assistir esse filme, fique até o final, tá? Tem uma cena pós-crédito só, depois não tem mais, então assistiu essa, pode levantar e ir embora, tá? Mas, eu acho que a questão desse filme é essa. Ele foi fiel em alguns aspectos, em outros deixou de ser talvez por motivos de militância ou algo do gênero, de querer colocar uma atriz mais negra, um ator mais latino. Só que dentro desse filme tem um personagem que não é dos jogos, que é a cara do Leon. E morre. É tipo assim, aquele cara que tá ali só pra morrer. Eles poderiam ter colocado esse ator no lugar desse ator e ter trocado, e teríamos um Leon mais parecido. Essa menina que faz a Jill, por exemplo, ela se daria muito bem como uma Rebecca Chambers, que não foi introduzida nesse filme, mas a atriz se daria melhor ali e teria colocado depois uma Jill mais parecida até mesmo com o jogo original, porque já que eles são tão fiéis ao jogo, poderia sim ter isso. A ambientação da mansão com aquelas armaduras antigas, medievais, aqueles quadros, tudo isso tá lá. Mas quando você vê aqueles personagens que não tem nada a ver com os personagens do jogo, te dá uma tiradinha. E tem uma traminha ou outra ali que é bem desnecessária, né? Que a gente vê bastante no trailer, aquela menina que usa uma máscara aqui, que é toda deformada. Que lá também não desnecessário total, mas o filme sim é bem legal e valeu a pena. Eu acho que eu gostei bastante do que eu vi e eu aconselho você, se você quiser assistir, vá, tá? Mas se você é aquela pessoa, como um amigo meu me mandou mensagem antes de eu assistir o filme falando: pô, mas esse filme não tem nada a ver com Resident Evil, a Alice nem tá lá, é outra atriz e não sei o que, porque não liga, não continua dos últimos filmes, eu falo: porra! Por que você não morre? Por que não morre? Morra! Porque a melhor coisa desse filme é exatamente não ter ligação alguma com os filmes anteriores. É uma nova saga, é um reinício e é um presente para quem assistiu os jogos, né, no caso, para quem jogou os jogos, e para quem assistiu os filmes antigos, poder dar essa limpada e receber alguma coisa que pelo menos é fiel ao jogo, aquilo que ele cresceu fazendo, entendeu? Cresceu assistindo, cresceu acompanhando, e isso é muito legal nesse filme, tá? E por incrível que pareça, no final lá eu vi que o Paul W.S. Anderson, ele sim está envolvido, mas só como um produtor executivo desse filme, graças a Deus. Eu acho que resumindo bastante, esse filme é o que o Mortal Kombat deveria ter sido pra gente. Entendeu? É um filme de baixo orçamento, fiel ao jogo, e que no final não tivesse sido o que acabou sendo o Mortal Kombat, uma decepção. Esse não.
ele foi ok. Então você vai com uma expectativa baixa e ele se mantém ali. Eu costumo criticar os filmes de acordo com da onde ele vem. Por exemplo, eu vou criticar um filme da Marvel, eu vou ser muito mais chato, porque eu sei que aquele filme, que aquela empresa, a Marvel, a Disney, eles faturaram bilhões. Então eles têm capacidade de entregar filmes muito melhores do que esses últimos que andam saindo, entendeu? Esse Viúva Negra, esse Shang-Chi, Eternos, pra mim são fracos. Não assisti o Eternos ainda, tá? Mas o Shang-Chi e Viúva Negra eu assisti. A série do Gavião Arqueiro pra mim tá chato. Então são coisinhas que eles têm dinheiro pra fazer melhor. Eles têm muito dinheiro pra fazer melhor. Então eles merecem ser criticados. Agora, uma empresa pequena que tá apostando em algo e pelo menos tá conseguindo mostrar alguma coisa decente, essa sim merece ser aplaudida, tá ok? Então, é com essa análise bem completinha sobre o filme que eu vou ficando por aqui. Agradeço se você ficou até o final. Por favor, se inscreva no canal caso você não tenha inscrito. Dê o clique aí no joinha, assina esse sininho aí para receber as notificações, pois eu estou voltando, tá ok? E vou ficando por aqui. Meu forte beijo. Siga a gente nas redes sociais também. Lembra que na playlist do Spotify tá lá. Se você gosta de escutar boa música aí que estão nos filmes, procura lá no Spotify Cinecone playlist do canal. É só música boa, tá ok? Vou ficando aqui então, meu forte beijo, meu forte abraço, muito obrigado, nos vemos no próximo e tchau!